Marcos 3, a partir do verso 20. Então ele foi para casa. Não obstante, a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possesso de Beelzebu, e é pelo maioral dos demônios que ele expele os demônios. Então, convocando-os, Jesus lhe disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expelir a Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se, pois, Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Isto porque diziam: está possesso de um espírito imundo. Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Amém. Irmãos, nessa porção das Escrituras Sagradas que eu separei aqui para a nossa reflexão na noite de hoje, contém um dos textos mais duros e profundos, que a gente encontra na Escritura Sagrada, que é o texto que fala sobre a existência de um pecado imperdoável. Está aí os versos 28 a 29 que falam sobre esse assunto. Só vou pedir o pessoal aqui do som, meu microfone está muito ruim aqui, está muito eco, não sei como é que está para os irmãos, para mim aqui está muito ruim, para vocês também está com muito eco? Está muito ruim para lá também. Nesses versículos 28 a 29, diz: em verdade vos digo, que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Então é um texto muito, muito complexo, muito profundo. Melhorou bastante. Esses versículos, eles, na verdade, se a gente fizer uma pesquisa, eles já trouxeram inquietação para muitos irmãos do passado. O escritor de uma das obras clássicas do cristianismo, uma obra muito lida, que é o Peregrino, alguém talvez já leu essa alegoria, o John Bunyan. John Bunyan sofreu muito com a dúvida no coração dele de que ele teria cometido esse pecado que não tem perdão. E, na verdade, a gente sabe de muitos cristãos, de muitos relatos, de alguns servos de Deus que confidenciaram esse incômodo. Eu já adianto para os irmãos que, devido à porção aqui, que eu entendo ser o contexto do texto, as limitações do tempo e até mesmo as minhas limitações como comunicador, que não consegue manter ali a concentração de todo mundo por 1h30. Então, não tem como a gente explorar, e eu já adianto que eu não vou trazer todas as respostas em relação a esses versículos. Na verdade, nós vamos passar por ele, mas a proposta que eu tenho para nós analisarmos ele, à luz do Evangelho de Marcos, é baseado em todo o contexto aqui. E o contexto aqui eu acho que envolve também a perícope que vai do 31 a 35, quando Jesus vai falar sobre a sua família. Porque se vocês observarem bem, o texto aqui começa lá no verso 21 falando dos parentes de Jesus. E depois, lá no verso de número 31, volta a falar da mãe e os irmãos. Quer dizer, são esses parentes de Jesus. Então, a gente precisa analisar esse contexto dentro desse bloco, dos versos 20 até o versículo de número 35. Então, o tema da nossa exposição não é o pecado imperdoável. Até recomendo, existem bons livros sobre esse assunto. Um deles,
o Anthony Huykman escreveu um livro que se chama Criados à Imagem de Deus. É um livro de antropologia bíblica, né? O que a Bíblia nos ensina sobre o homem. E nesse livro ele traz também ali uma parte do livro, né? A segunda parte do livro envolve a hamartiologia, né? Lá no grego, hamartia é pecado. Então ele faz um estudo sobre o pecado, inclusive o pecado imperdoável. Então, o tema não é o pecado imperdoável, o tema é a perícope, é o que nós podemos aprender a partir desse texto como um todo. Pois bem, seguindo a ideia homilética tem a ver aqui com a estrutura de comunicação que eu tenho desenvolvido no Evangelho de Marcos. Se os irmãos acompanharem todas as exposições de Marcos que estão numa playlist no canal da igreja, vocês vão perceber que eu tenho usado sempre duas palavras ali para tentar traduzir ou resumir aquilo que está no texto. Por exemplo, pela manhã eu falei de autoridade e escolha, porque a gente vê a autoridade de Jesus, a autoridade que Jesus outorga aos apóstolos e a escolha de Jesus aos apóstolos. E agora à noite, é interessante as duas palavras que eu propus, né? Jesus e você. Mas peraí, pastor, o senhor não está forçando a barra? Onde que esse texto aqui permite que a gente pense a partir desse tema, Jesus e você? É porque, irmãos, esse texto, eu diria que se nós considerarmos de tudo que começa a acontecer com Jesus a partir desse verso 20 onde inicia a perícope, o texto nos traz opiniões que pessoas tinham sobre o Filho de Deus. E também a opinião que o Filho de Deus expressa em relação a esses próprios grupos que trazem suas opiniões sobre Jesus. Se não, olha o verso 21 para você ver que interessante. Os parentes de Jesus expressam uma opinião sobre Jesus. Verso 21, qual que é a opinião dos parentes de Jesus? Aí no final do versículo, o quê? Está fora de si, enlouqueceu, está ensandecido. Além dos parentes de Jesus, o verso 22 fala dos escribas, que também expressam uma opinião sobre Jesus. Está no verso 22, qual que é a opinião deles? O que eles diziam? Está possesso de Beelzebu. Então está endemoniado. É o que eles dizem sobre o Filho de Deus. E Jesus também expressa uma opinião sobre os escribas. E essa opinião está no verso 29. Né? Aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Então, o que Jesus expressa em relação aos escribas tem a ver com o que eles expressam em relação a Jesus. E essa expressão de Jesus em relação aos escribas é o quê? De condenação. Jesus os coloca como pessoas que estão blasfemando contra o Espírito de Deus, pessoas que estão blasfemando contra o Espírito Santo. E Jesus expressa também uma opinião não, né? Jesus não tem opinião, Jesus tem uma onisciência e é conhecedor de todas as coisas. Em sua sabedoria e ciência perfeitas e ilimitadas, Jesus expressa também algo sobre os seus parentes, sobre a sua família, e isso está no verso de número 35, quem é irmão e quem é mãe, e ele fala sobre as pessoas que fazem a vontade de Deus. E aí começa a ficar mais clara a minha ideia, irmãos. Qual que é a ideia? Em relação ao tema da mensagem, Jesus e você. Por quê? Porque assim como os parentes do Senhor, assim como os escribas, nós também precisamos expressar, e hoje, pelo menos, por exemplo, a Stephanie pela manhã expressou a sua opinião publicamente em relação a Jesus. Nós necessariamente nos posicionamos em relação a Jesus, porque não ter uma posição expressa ou não tomar posição é uma posição. Não assumir uma postura em relação ao Senhor é assumir uma postura. De qual? De não ter postura. E aí, meus irmãos, e aí que eu diria que não existe uma neutralidade saudável no que se refere ao nosso posicionamento em relação à pessoa do Filho de Deus. Não existe neutralidade saudável. E esse texto nos ajuda a perceber que a nossa postura diante de Cristo define a postura de Cristo diante de nós. Ou em miúdos, vamos lá, Jesus e você, por quê? Porque assim como os parentes, assim como os escribas, você toma uma posição diante do Filho de Deus, enviado por Deus. Então, quer dizer, você. E Jesus também tem uma posição em relação a nós na Escritura. O próprio texto que o diácono Paulo leu nessa noite diz que aqueles que me negarem, eu também os negarei.
Aqueles que me honrarem, que me confessarem, eu também os confessarei. Então eu diria que quem é Jesus para você define quem é você para Jesus. Repito, quem é Jesus para você define quem é você para Jesus. Por isso o tema Jesus e você. Vamos ao texto. Quem é Jesus para os seus parentes? Verso 20. Então ele foi para casa, não obstante a multidão afluiu de novo, de tal modo que nem podiam comer. Verso 21, e quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam está fora de si. Pois bem, irmãos, 3 informações apenas nestes versículos. Quais são essas informações? Primeiro, ele foi para casa. Nós estamos falando de Cafarnaum. Segundo os evangelhos, nós temos a informação, especialmente no evangelho de Mateus, que uma casa foi estabelecida em Cafarnaum como uma base ministerial de Jesus e seus apóstolos. Provavelmente ele está nessa casa, em Cafarnaum. E o caso é que a multidão foi para lá. Foi para essa casa. E os parentes de Jesus ouvem sobre os fatos que têm acontecido em relação à pessoa de Jesus. E eles saem, então, para prender Jesus. Essas são as informações. Jesus vai para casa, a multidão vai para lá também, e os parentes também vão. Por quê? Porque, veja, se a multidão vai, é porque está conhecido em toda aquela região aquilo que tem sido a obra, o ministério, a presença de Cristo naquela sociedade ali, judaica, naquela sociedade que Jesus estava vivendo. Na sua narrativa, esse fato aqui é inserido por Marcos após a vocação dos apóstolos. Por isso nós falamos pela manhã sobre a vocação dos apóstolos. Só que quando nós olhamos para Mateus, na narrativa paralela, nós percebemos que Mateus encaixa esse relato ali após as polêmicas com os fariseus a respeito do sábado. E nós vínhamos nessas polêmicas, no Evangelho de Marcos, e aí nós paramos porque Marcos dá um stand-by nessas polêmicas. O capítulo 3, aí, do verso 1 a 6, Jesus ainda está ali numa polêmica com os fariseus, e os fariseus querem matar Jesus. Já é uma... vamos dizer, na nossa linguagem contemporânea, já é uma treta grande que está acontecendo. Mas Jesus continua o seu ministério, Jesus faz milagres, a gente já passou pelos versos 7 a 12, que fala sobre uma procura de Jesus, uma resposta de Jesus, e em seguida nós temos aí a vocação dos 12 apóstolos. Mateus encaixa diferente. Na narrativa dele, ele coloca esse texto logo ali junto a essas polêmicas, a esses conflitos que Jesus estava tendo com as autoridades religiosas do seu tempo. E isso faz muito sentido. E talvez alguém possa perguntar, mas não teria que ter uma cronologia idêntica? Não, de maneira nenhuma, porque nós não devemos buscar esse rigor em relação à questão cronológica, porque tudo pode ter acontecido de maneira rápida e simultânea, não são fatos que exigem ali uma divisão temporal muito específica, pelo contrário, Jesus pode estar vocacionando os apóstolos, fazendo o seu ministério, curando as pessoas, então esse rigor cronológico não se encaixa, porque na verdade há um relato de fatos que são simultâneos e cada evangelista constrói a sua narrativa ali, evidentemente todos orientados, direcionados, conduzidos pelo Espírito de Deus que inspirou esses autores dos evangelhos. Meus irmãos, voltando à questão, por haver um embate aqui entre os escribas e fariseus, acaba também tendo um conflito familiar, e por isso que eu faço essas considerações em relação ao local da narrativa no Evangelho de Mateus. Porque, veja bem, que esse mal-estar entre o Senhor Jesus e a liderança religiosa daqueles dias, sem dúvida nenhuma, seria um motivo para a inquietação que foi gerada nos seus familiares. Porque eles sabem que há esse conflito, eles sabem que Jesus já é uma figura popular, a verdade é que a popularidade de Cristo já tem sido nos apresentada desde o capítulo 1. Ali em Cafarnaum, quando na sinagoga ele estava ensinando e um demônio se manifestou e ele expulsou o demônio e depois vai para a casa de Pedro, está lá no capítulo 1, nos versos 21 a 29, depois nos versos 30 a 32 ele faz uma cura, 30 a 31 ele faz uma cura da sogra de Pedro, e a multidão de Cafarnaum, toda a vila, toda a cidade vem para a porta da casa de Pedro, ali Jesus já é pop, Jesus já é conhecido. É interessante que quando essa multidão está ali, ele cura muitos, mas ele sai para um lugar afastado, vai orar, Pedro vai atrás dele,
e ele, depois que toma uma resolução que ele vai pregar, né, importa que eu pregue, contrariando um desejo até do povo, que ele se manifestasse, continuasse os milagres, mas ele fala, não, eu vim para pregar. E aí ele fala para um leproso que foi curado porque a compaixão dele falou mais alto, lá nos versos 40, 45 do capítulo 1, ele fala, não conta para ninguém, porque já está impossível, mas o leproso fica feliz demais, sai contando, e Jesus tem que ficar em lugares ermos. Veja a popularidade. Eu estou citando o capítulo 1 para vocês perceberem que Jesus já está popular, e por isso a família já está preocupada. Então Jesus já se retirava para lugares afastados, diz o verso 45 do capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Ele já saía para lugares afastados porque a multidão vinha. E nós já passamos pelo capítulo 2 e 3, mostrando novamente essa multidão que vai atrás de Jesus. E a família se preocupa com esse estardalhaço que envolve a multidão daquela região, que envolve autoridades religiosas que estão sendo contrastadas, que estão sendo confrontadas por Jesus, porque eles perderam-se na sua religiosidade, se afastaram de Deus na sua religiosidade. Perceba que isso é um alerta. Podemos nos afastar de Deus na nossa religiosidade, porque religião é religião, relacionamento com Deus é relacionamento com Deus. Mas voltando ao nosso ponto, né, a opinião da família de Jesus é que eles precisam parar Jesus. Eles precisam proteger Jesus. Há provavelmente uma clara boa intenção dos seus parentes. Tanto que no verso de número 21 diz que eles saíram para o prender, vamos controlar ele, porque ele está fora de si, ele perdeu a noção do perigo até, porque ele tem enfrentado gente que é importante na sociedade, gente poderosa. Vamos pará-lo antes que seja tarde. Agora, a opinião da família de Jesus é muito coerente. Pastor, eles falaram que Jesus é louco, você está dizendo que é coerente? Muito coerente. Mas muito coerente. Como assim? Como é que é a opinião? Como é que pessoas estão dizendo que ele é louco? A coerência? Meus irmãos, muito mais incoerente do que a opinião dos familiares de Jesus é a opinião de inúmeros pensadores intelectuais contemporâneos. Como assim? É muito comum encontrarmos entre os intelectuais do nosso tempo, entre os acadêmicos, entre os filósofos, discursos muito bonitos a respeito de Jesus. Sim, esses filósofos, esses educadores, esses formadores de opiniões do nosso tempo, muitas vezes, na maioria das vezes, tecem doces elogios à figura de Jesus. Como assim? Eles dizem que Jesus foi um grande líder, o maior psicólogo que já existiu, o maior homem da história, o maior pedagogo. Eles enchem Jesus de elogios. São muitos adjetivos positivos que estes pensadores atribuem ao homem de Nazaré. Assista um documentário, assista um vídeo no YouTube, assista uma declaração de uma figura acadêmica a respeito de Jesus. Todos elogiam o homem de Nazaré. No entanto, estes adjetivos que eles atribuem a Jesus não são coerentes com o que eles realmente pensam. Por quê? Se você investigar mais profundamente o pensamento destes homens, os filósofos contemporâneos, os formadores de opiniões, aqueles que estão nas redes sociais, na internet, no YouTube, falando de Jesus, a maioria deles não acreditam na divindade do Senhor. Eles elogiam o Senhor, mas eles não acreditam que Jesus é Deus. No entanto, o nosso Senhor não deu essa opção. Vou tornar mais claro esse pensamento. Eu quero dizer que ao ler os evangelhos, nós precisamos nos posicionar de uma maneira mais coerente em relação à pessoa de Jesus. Por quê? Você não pode desconectar os ensinos e as posturas impressionantes do Senhor com suas igualmente impressionantes afirmações em relação à sua própria divindade. Eu vou repetir isso. Porque o que dá base para que esses intelectuais elogiem a pessoa do nosso Salvador, do nosso Senhor, é que ele tem ensinos brilhantes, posturas brilhantes, impressionantes. No entanto, Jesus também tem impressionantes afirmações sobre a sua divindade nos evangelhos, se apresentando como Deus. E, meus irmãos, se alguém se apresentar publicamente afirmando ser Deus, se alguém for para a Praça da Sé bater no peito e dizer, eu sou Deus, como é que a família dessa pessoa vai reagir?
esse cara perdeu o juízo. Esse cara é um louco. E a família de Jesus respondeu assim, está aí no verso de número 21, está fora de si. No entanto, meus irmãos, Jesus fez exatamente isso que eu acabei de falar. Ele se apresentava em praça pública como Deus encarnado. Se você ler João 8,58, ele diz, em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E eu sou era o nome pelo qual Deus era chamado. Isso pode significar somente duas coisas. Ou ele realmente era Deus, e por isso ensinava e se portava com a sabedoria que nos é relatada no Evangelho, ou ele era um lunático, que se achava Deus, um ensandecido, que não fazia ideia do que estava falando ou do que estava dizendo. Para acentuar ainda mais essa questão, eu preciso que nós pensemos na cultura monoteísta judaica. Porque para o indiano, não é tão assustador alguém afirmar que é Deus. Por quê? Porque para o indiano, Deus não é tão pessoal. Vamos dizer que no panteísmo, né, tudo é Deus e Deus é tudo. E não há uma grande diferença entre Deus e a criatura, porque Deus está em tudo. Mas, irmãos, no judaísmo, Deus é uma pessoa. E essa pessoa está fora do mundo. Por quê? Porque essa pessoa criou o mundo. E essa pessoa é totalmente diferente de tudo que criou. E se nós entendermos isso que eu estou falando, meus irmãos, para que sejamos levados um pouco mais perto do contexto dessas afirmações de Jesus sobre a sua própria divindade, se nós entendermos isso, fica mais fácil perceber que as coisas que Jesus disse são simplesmente as coisas mais chocantes pronunciadas por lábios humanos. Por que eu digo isso? Meus irmãos, Jesus é aquele que chega para uma mulher adúltera e diz para ela, eu não te condeno. Jesus é aquele que chega para os pecadores e fala assim, ó, perdoados estão os seus pecados. Espera aí, como assim? É compreensível, é bem compreensível que a gente perdoe algo que foi cometido contra nós. Por exemplo, a Fernanda pisa na bola comigo, me magoa e me pede desculpa e eu, não, eu te perdoo, meu amor. Mas e se alguém perdoa a Fernanda por aquilo que ela fez comigo? Não, eu te perdoo por aquela mancada que você deu ali com o seu marido. Jesus diz isso para as pessoas. Meus irmãos, presunção é a palavra mais doce que a gente pode classificar alguém que faz isso. Que perdoa uma pessoa por ofensas que ela cometeu a outro. Meus irmãos, ele anuncia que os pecados de certas pessoas estavam perdoados. Por exemplo, eu citei o caso da mulher adúltera. Ele apenas disse que ela estava perdoada. Mas você perguntou ao marido dela? Ele se comportou, meus irmãos, em relação aos pecadores, como se ele mesmo tivesse sido ofendido por aquele pecado. E isso só faz sentido, meus queridos, se ele for Deus. Isso só faz sentido se foi ele quem estabeleceu as leis e as pessoas desobedeceram às leis que ele mesmo estabeleceu. Eu diria que qualquer um que não seja Deus e que haja dessa maneira que eu estou dizendo, como ele agia, que faça as coisas que ele fazia, que fale as coisas que ele falava, ou é um imbecil, o homem mais petulante, vaidoso da história para fazer um negócio desse. Ou de fato ele era Deus. Mas nem os incrédulos costumam ter esse tipo de pensamento a respeito dele quando leem o Evangelho. Como eu disse, na verdade ele é conhecido como manso e humilde de coração. Humilde de coração, não como vaidoso, petulante. Mas essa conclusão dele ser manso e humilde de coração, dele ser elogiado como um grande líder, como uma grande figura, vem da onde? Da leitura dos evangelhos. Mas é nos evangelhos que ele diz que antes que Abraão existisse eu sou, perdoados estão os seus pecados. Sobre o que eu estou dizendo, meus irmãos, humildade seria uma das últimas qualidades que poderíamos atribuir a ele. Um homem que fosse somente um homem e dissesse as coisas que Jesus disse, não seria jamais um mestre da moral ou alguém digno de confiança, ele seria um lunático,
um doido, ou esse homem que nos é apresentado no Evangelho era de verdade o Filho de Deus, ou não passa de um maluco ou coisa pior. Esses parentes que não acreditaram em sua divindade optaram pela segunda opção. Qual? É um louco, está fora de si. Coerentes! Se eles não acreditam que ele é Deus e as coisas que ele faz é coisa de louco. Ou você reconhece a divindade, ou não venha com um discurso incoerente afirmando que ele é um grande mestre. Um espírito evoluído, o maior profeta que existiu, um grande líder, para de mimimi. Ou é de fato Deus ou um lunático. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para você define quem é você para Jesus. Essa é a opinião da família. Mas olhemos a opinião dos escribas. Os escribas dizem que ele está possesso, verso 22. Haviam descido de Jerusalém, veja, foram para Cafarnaum com o intuito de investigar tudo aquilo que está acontecendo. Eles já estão indo a Cafarnaum, eles já estão interessados em tudo que está acontecendo, porque há uma multidão que já reconhece algo impressionante, maravilhoso na pessoa de Jesus. E eles então descem até Jerusalém, vamos investigar, vamos saber o que é isso. E quando eles descem, eles já descem mancomunando uma resposta. Porque é o seguinte, irmãos, ou a gente fala que ele é um charlatão que está enganando as pessoas, mas espera aí, como é que faz? As pessoas que todo mundo conhece, que não andava, estão andando. Pessoas que todo mundo viram crescer, que não enxergava, estão enxergando. Eles não podem difamá-lo, porque há provas da sua graça, do seu poder, dos seus milagres. Então o que a gente faz? A única maneira de explicar um milagre é se voltar para o sobrenatural. Agora, se não vem de Deus, só tem uma explicação. Vem de outros poderes miraculosos. E aí eles estão fazendo o quê? Eles diziam, e esse diziam aqui no grego é que eles estavam dizendo, eles estavam construindo essa ideia. Qual? Ele está possesso de Beelzebu. Quem que é Beelzebu? Na verdade, esse nome Beelzebu vem de uma entidade, de um deus dos filisteus, quer dizer, um povo que tinha um deus, que eles, assim como muitos da igreja evangélica atual começam a importar num sincretismo religioso, começa a tratar o demônio por alguns nomes do paganismo. Por exemplo, chama o diabo de Exu Caveira, chama o diabo de Pombagira, chama o diabo de Zé Pilintra. Só que não está na Bíblia que o diabo tem esses nomes. Nunca li nenhum versículo que diz que o diabo chama isso. Mas isso é um sincretismo. Mistura-se elementos do paganismo com elementos do cristianismo, construindo uma fé que é, na verdade, uma miscelânea de coisas. E esse Beelzebu, esse nome Beelzebu, se assemelha a essa prática, porque ele era um deus dos cananitas, dos filisteus, de um povo que vivia ali naquela região, um deus antigo, uma entidade, e que eles atribuíram ou relacionaram essa entidade, essa divindade adorada por outros povos, que não eram os israelitas, como demônio. E eles, então, atribuem, e como o maioral do demônio, o demônio superior. Então, se Jesus expulsava demônios, então o Senhor Jesus estava sob a possessão do maior dos demônios, que manda nos demônios menores. Esse é o argumento que eles usam. Só que Jesus vem usar uma analogia, uma parábola, uma explicação muito prática e figurativa para mostrar como eles são incoerentes. E isso acontece a partir do verso de número 23. Então, convocando, Jesus lhes disse por meio de parábolas, por meio de histórias, por meio de analogias, por meio de figuras, como pode Satanás expelir a Satanás? Isso que vocês estão dizendo é incoerente. É irracional, não faz sentido. E aí ele começa mostrando, olha, se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir, esse reino cai. Se houver uma divisão ali num grupo de pessoas, essa divisão vai causar um enfraquecimento desse grupo, isso é natural. O que vocês estão falando não faz sentido, agora o diabo está lutando, eles estão lutando contra si mesmos, virou uma guerra do diabo contra o diabo. Na verdade, pelo contrário, muitas vezes o diabo usa a divisão para destruir. Dividir para o quê? Dividir para destruir, dividir para derrotar. Quantas vezes o diabo coloca
problemas até mesmo na igreja para causar divisões, para que o povo de Deus não esteja unido, para que a igreja se enfraqueça. Então o diabo usa dessa artimanha que Jesus está dizendo, que é uma artimanha comum. Se você levanta uma divisão, você vai causar um enfraquecimento. E Jesus está mostrando através dessa figura como que é totalmente incoerente, sem sentido, esse argumento que está sendo usado pelos escribas e fariseus, especialmente aqui os escribas que são citados, contra o seu ministério, contra a sua pessoa. No verso 25, ele diz que se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se há uma divisão ali na família, quem perde é toda a família enfraquece. A gente sabe disso, como as crises familiares prejudicam todo mundo. As crises familiares não prejudicam só, prejudicam a família inteira. Você sabe disso. Você sabe disso. Como é que uma crise conjugal fica só no marido e mulher? De jeito nenhum. Muitas vezes os filhos que são que mais sofrem. O Senhor Jesus segue dizendo no verso de número 26, se pois Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, mas perece, não faz sentido. Agora Satanás guerreando contra Satanás. Vocês se perderam, confundiram todos. Na verdade, há uma oposição da luz contra as trevas. Agora as trevas se viraram contra as trevas. Vocês perderam a noção do certo, do errado, do mal e do bom. Eles estão completamente perdidos. E aí o Senhor Jesus diz no verso número 27 que ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então lhe saqueará a casa. Você não pode entrar na casa do valente, né, um minotauro da vida aí, sem primeiro amarrar, senão vai levar pancada, vai levar chute, murro. Então você tem que primeiro imobilizá-lo, você tem que dar um jeito de impedir que ele te agrida. Então Jesus está dizendo, na verdade, o meu domínio sobre ele se dá sobre a autoridade que eu tenho sobre o mundo espiritual, sobre todas as coisas. A autoridade que nós já falamos pela manhã sobre ela. A autoridade de Jesus sobre tudo, sobre todas as coisas. E Jesus está dizendo isso, que o diabo já está amarrado. Não vou entrar aqui em questões escatológicas, né, sobre amilenismo, sobre pré-milenismo, né, o diabo está solto, está amarrado, porque lá em Apocalipse fala que ele ficou preso por 1000 anos. Será que Jesus já tinha prendido, já tinha amarrado? Será que nós já estamos no milênio, uma vez que ele foi amarrado? Não vou entrar nas questões escatológicas. Mas o verso de número 28, há uma mensagem de extrema esperança, mas aqui nós começamos já saindo da opinião dos escribas sobre Jesus, mas de uma opinião de Jesus sobre os escribas. Eu disse, há uma opinião da família de Jesus, que é muito coerente, embora errônea, que ele está fora de si. Uma opinião dos escribas, ele está possesso. E a opinião de Jesus sobre os escribas, eles estão condenados. Por quê? Porque eles não reconhecem o Senhor Jesus, e não reconhecer o Senhor Jesus é estar alheio, é estar isolado de qualquer tipo de esperança de graça, meus irmãos. Porque ele diz, veja, em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens. Tudo, isso é muito especial. É interessante que John Charles Riley, o bispo anglicano, quando ele fala sobre esse texto de uma maneira muito devocional, ele não consegue nem se atentar tanto às palavras da parte B do versículo, mas ele fica tão encantado com o fato de que tudo será perdoado aos filhos dos homens. Os pecados e as blasfêmias que proferirem. Eu falei parte B do versículo, mas na verdade é o versículo seguinte, no verso 29. Aqui é uma mensagem de esperança. Tudo será perdoado. Mas aquele que perdeu a noção sobre quem é Jesus, aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. E o que seria esse blasfemar contra o Espírito Santo? Nós precisamos ser muito criteriosos na interpretação, porque a Bíblia interpreta a Bíblia, e o versículo seguinte precisa ser considerado em alta conta. No verso 30 diz, isto que as afirmações de Jesus, irmãos. A conexão do verso 30 está no verso 28 e 29. Jesus acabou de fazer uma afirmação e o evangelista Marcos está dizendo por que Jesus fez essa afirmação. Qual que é a afirmação? Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, todos os pecados, blasfêmias que proferirem. Mas
existe um ato que não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Qual que é esse ato? Verso 30. Isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Então, qual é esse ato? Qual é esse ato? Atribuir ao diabo uma obra que é feita pelo Espírito Santo. Está claro no texto. Então, quando você atribui a Satanás algo que é o Espírito Santo que realiza, este seria, então, o pecado eterno. Este seria, então, o pecado sem perdão. E o que nós entendemos como pecado sem perdão? Aquilo que não é alcançado pela graça de Deus. Os estudiosos se posicionam em relação a esse assunto bem nessa linha. Não há muita divergência entre os estudiosos sérios das Escrituras que nos ensinam ou que propõem exatamente isso, que à luz do texto, veja, a afirmação de Jesus tem relação com o fato do que eles diziam. Eles diziam que Jesus estava possesso do espírito imundo. Então, quando você atribui ao diabo algo que é realizado pelo Espírito Santo, esse seria o pecado sem perdão. Agora, nós precisamos olhar o contexto todo. E nesse contexto nós podemos perceber exatamente isso que eu falei. Há expressões relacionadas a Jesus e posicionamentos relacionados à pessoa de Jesus que implicam num posicionamento de Jesus em relação a essas pessoas. E o posicionamento de Jesus em relação aos escribas é esse. Olha, vocês estão condenados. Por quê? Porque eles não conseguem discernir o que é mal e bem e não conseguem discernir a pessoa do Filho de Deus. Eles já não separam mais entre Deus e o diabo. E isso gera a condenação. E aí, quando nós seguimos, nós vamos perceber que a opinião de Jesus nos ajuda a entender a máxima que eu estou propondo para a gente compreender melhor as verdades desse texto, ou desse trecho do Evangelho de Marcos, que é aquela ideia, quem é Jesus para você, define quem é você para Jesus. Eu acho que essa condenação eterna, esse pecado eterno, tem muita relação com o nosso posicionamento em relação à pessoa de Jesus. Porque aqui grupos estão se posicionando em relação à pessoa de Jesus. E Jesus está trazendo a resposta a esses posicionamentos. Então, a condenação, ela está ligada à nossa posição em relação ao Filho de Deus. E eu vou além e digo que é muito mais... eu posso aprofundar isso, eu posso substanciar a minha proposta de que a condenação aqui não está ligada a talvez um ato específico em si, não que eu ignore ele, mas um posicionamento no que tange a como você olha para Jesus e como você se posiciona diante dele. Por quê? No texto paralelo de Lucas 11, versículo 23, são registradas as seguintes palavras de Jesus. Veja, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. É a narrativa paralela. Então veja, essa condenação está ligada ao fato de que quem não se ajunta a Cristo, espalha. Quem não se ajunta a Cristo, se perde. Nesse trecho que nós estamos lendo aqui, diante das opiniões dos familiares de Jesus, ou destes escribas inconsequentes, nós também somos desafiados a tomar uma posição diante de Cristo. Cada ouvinte da palavra de Deus, seja os que estão presentes aqui no templo, seja os que me acompanham de casa através da transmissão desse culto, cada ouvinte da palavra de Deus deve considerar a importância urgente de tomar uma posição em relação à pessoa de Jesus Cristo. Quem é Jesus para você? Deus ou um lunático? Deus ou o demônio? Essas respostas definem quem é você para Jesus. Alguém que está salvo, está junto. Alguém que está condenado, se espalha. Me faz lembrar da história do homem que estava em cima do muro. Talvez alguns já tenham ouvido. Ele estava em cima do muro e de um lado tinha os anjos, do outro lado o diabo. Os anjos gritavam, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Quer dizer, a turma do bem pula para cá, e ele em cima do muro, e a luz e as trevas. Os demônios e a turma do mal, das trevas, nem aí, nem se manifestavam. Enquanto isso, o povo do lado de cá, os anjos, o povo da luz, chamando, vem rapaz, sai daí, sai daí.
Até que ele chama um diabinho que está mais próximo ali, ó, assim vocês vão perder. O pessoal lá está muito mais interessado do que vocês não estão nem aí. Vocês não fazem nada, por que vocês não fazem propaganda? Por que vocês não me chamam também? Aí o diabo vira para ele, o muro é nosso. Estar em cima do muro é não ter tomado a posição em relação a Cristo. É estar na condenação. Porque você nasce pecador. E se você não se juntar a Cristo e abraçar a fé em Jesus Cristo, você está debaixo da condenação do pecado, porque o salário do pecado é a morte. Você ofendeu a Deus. O Espírito Santo pode te iluminar o seu coração para você perceber que você ofendeu a Deus, que precisa de Jesus. E o seu posicionamento em relação a Jesus define essa condenação aqui. Há pessoas condenadas aqui porque não reconhecem o Filho de Deus como Salvador. A neutralidade é blasfêmia. A neutralidade é blasfêmia. Rejeitar a salvação oferecida é blasfêmia. Ultrajar o Espírito da graça, dizem Hebreus, que é imperdoável. Não tem perdão. A opinião de Jesus sobre os seus parentes vai ajudar a gente a entender melhor isso agora a partir do verso 31. Por quê? Como eu disse, quem com ele ajunta? Bom, nisto chegaram sua mãe e seus irmãos. E tendo ficado do lado de fora daquela casa onde ele estava, como diz lá no verso 20, mandaram chamá-lo. E muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram, olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora, à tua procura. No entanto, meus irmãos, Jesus respondeu, quem é minha mãe e meus irmãos? Por que Jesus não saiu? Será que é possível nós desvencilharmos que esses parentes do verso 21 que queriam fazer o que com Jesus, saíram para o prender? Não são os seus irmãos, sua mãe, ligados aqui? Como eu disse, não mal intencionados, mas preocupados com a dimensão que aquilo está ganhando. Aonde isso vai chegar? Aonde isso vai chegar? E Jesus, entre aspas, ignora. Jesus não saiu. Será que ele não saiu porque ele sabia que eles queriam contê-lo de algum modo? Prendê-lo? Ele não saiu. Ele corre o olhar para todos que estão sentados ao redor, verso 34, e diz, eis minha mãe e meus irmãos. Aqui, ó, quem está aqui? No verso 35. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Quem comigo não ajunta, espalha. Quem comigo se ajunta, é minha família. É meu irmão, minha irmã e mãe. Isso é interessante, porque qual que é o tema que eu propus para essa exposição? Jesus e você. Quem é Jesus para você define quem é você para Jesus. Quem é Jesus para você? A palavra de ordem em relação a essa exposição, meus irmãos, é coerência. Sejamos coerentes. Que a nossa opinião sobre Jesus direcione os nossos atos. O que eu quero dizer com isso? Obediência à vontade do Pai. Qualquer que faz a vontade de Deus. Se não vivemos em obediência, não adianta afirmar que estamos com Jesus. Porque estamos com Jesus se vivemos em comunhão e obediência ao Pai. Próximo a Ele. Os que se juntam a Ele são aqueles que vivem em obediência à palavra de Deus. Essa porção das Escrituras nos mostra exatamente isso. Grupos que se posicionam em relação a Cristo. E nos desafia, à luz desses raciocínios, dessas reflexões, a nos posicionarmos em relação a Cristo. Agora, essa posição em relação a Cristo não pode ser simplesmente fazer parte de uma igreja como membro. Tem que ser relacionamento real. Não frio e vazio. Porque são chegados a Jesus, ou são achegados a Jesus. Veja, meu irmão, mãe, aqueles que fazem a vontade de Deus. E isso é muito especial também, porque você pode não ter muitos familiares, você pode não ter muitas pessoas com quem você é chegado, mas
Aqueles que fazem a vontade de Deus são considerados por Cristo como seus irmãos, como seus chegados, como seus parentes. Quem é Jesus para você? Define quem é você para Jesus. Que sejamos encontrados entre os próximos de Jesus, não os espalhados, mas os que se ajuntam. Amém.